Nós estamos aqui, seguimos com a Mariana Jean-Jacques de Washington, o Américo Martins de Genebra, na Suíça, porque, Américo, você próprio perguntou ao presidente Lula sobre esta fala de Donald Trump e ele disse para o presidente americano não se meter na eleição do Brasil. Vou eu não me meter nas eleições, Américo, mas agora ouvindo de novo Donald Trump falando, talvez a confusão que ele tenha feito de fato ao ouvir o relato da condenação de Eduardo Bolsonaro é porque Eduardo Bolsonaro usa a alegação de que está sendo condenado para ficar fora das urnas, ele que gostaria de disputar a eleição para o Senado. Talvez ele de fato esteja falando de Eduardo Bolsonaro e não necessariamente de Flávio, mas neste contexto de se tornar inelegível, o que seria para a disputa ao Senado aqui no Brasil, Américo. Exato, Yuri. Desculpe aí pela interrupção anterior. Ficou claro que o presidente Donald Trump se confundiu na resposta, pelo menos confundiu aí os atores, os personagens da família Bolsonaro. Mas isso não impediu o presidente Lula de dar uma resposta bastante dura contra as declarações do presidente Donald Trump, até porque foram declarações que o presidente aqui aparentemente interpretou como uma tentativa de interferência nas eleições brasileiras de outubro deste ano. O presidente Lula, eu tive a oportunidade de perguntar para ele, porque a entrevista do presidente Donald Trump acabou um pouquinho antes da entrevista que o presidente Lula deu exatamente aqui, que é na residência oficial do chefe da missão brasileira na ONU, aqui em Genebra. E eu tive a oportunidade de perguntar para o presidente como ele reagia àquelas declarações que tinham acabado de ser feitas pelo presidente Donald Trump. E o presidente Lula demonstrou uma grande irritação pela declaração do presidente Donald Trump, dizendo o seguinte, que ele afirmou que acredita que o presidente Donald Trump não está bem informado sobre o Brasil, porque se ele se informa e conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, são as aspas do presidente Lula, ele desconhece o Brasil. O presidente Lula também reconhece e disse, o presidente Trump pode gostar de quem ele quiser no Brasil, pode apoiar quem ele quiser no Brasil, pode ter a posição ideológica que ele quiser, é um direito dele, presidente Donald Trump. Mas aí o presidente deu a sua declaração mais forte com relação a isso, dizendo ele pode ter as suas opiniões, mas que ele não se meta nas eleições do Brasil, e deu muita ênfase nisso, porque as eleições do Brasil são um problema do Brasil, assim como as eleições americanas são problemas deles, dos americanos. E ele disse que a única coisa que ele espera é que um respeito pelo Brasil, da mesma forma que ele, presidente Lula, respeita os Estados Unidos. Essa foi uma declaração logo na sequência aí de uma outra declaração do presidente, nesta mesma entrevista aqui, na qual ele explicava por que não pediu uma reunião formal com o presidente Donald Trump, porque, segundo ele, não havia mais o que discutir, ele já tinha apresentado ao presidente Donald Trump todos os argumentos por escrito, inclusive, de como o Brasil entende a classificação aí de grupos organizados e também da situação do tarifaço, todos os argumentos do Brasil para dizer que o tarifaço que os Estados Unidos ameaçam aí contra o Brasil de 25% não faz o menor sentido do ponto de vista econômico. Nessa ocasião, o presidente já tinha mostrado um pouco de irritação com o presidente Donald Trump, dizendo o seguinte, eu fiz questão de entregar a ele as posições do Brasil, as alegações do Brasil por escrito, porque ele não ouve direito, às vezes, o que a gente fala. E depois culminou com essa declaração forte do presidente Lula, dizendo que espera que o presidente Donald Trump não se meta nas eleições no Brasil. Esse é um temor, Yuri e Débora, que a gente que conversa com os diplomatas brasileiros, com os representantes do governo, a gente entende que existe no governo brasileiro essa preocupação com a possibilidade do governo americano tentar interferir na disputa do Brasil de alguma forma. Vamos ouvir como foi então a resposta do presidente Lula com relação a essas afirmações do presidente Donald Trump sobre as eleições no Brasil. Olha, eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem
os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Hamas já foi preso, mas eles soltaram. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Agora a gente ouve Américo Martins falando sobre a declaração de Lula de que o presidente Donald Trump continua agindo como um imperador. Américo. Pois é, essa foi uma outra ocasião, isso ainda durante a reunião do G7 que aconteceu em Evian, aqui do outro lado da fronteira, na França, que aconteceu hoje pela manhã. Qual era o cenário disso? O presidente Donald Trump se atrasou por 1 hora para participar da primeira plenária com todos os líderes do G7 e os presidentes dos países convidados. 1 hora de atraso. Era uma discussão sobre economia. Enquanto os líderes esperavam a chegada do presidente Donald Trump, eles se dividiram ali em grupos e começaram a conversar. Umas conversas informais que acontecem quando os líderes se encontram. E o presidente Lula fez uma visita recente, inclusive à Coreia do Sul, estava conversando com um líder coreano e uma agência de notícias flagrou ali e vazou uma conversa que eles dois estavam tendo, o presidente Lula com o líder sul-coreano. E nessa conversa fica claro o presidente Lula muito incomodado ali, meio irritado com o presidente Donald Trump. Num determinado momento ele aparentemente diz que ele não suporta algumas ações do governo americano. Ele teria usado também a palavra imperador, uma palavra que ele já usou no passado para se referir a algumas ações do presidente Donald Trump. Ele disse que não gosta dessas ações e que seria um mau exemplo o presidente Donald Trump, por exemplo, deixar todos os outros líderes esperando esse tempo todo, essa 1 hora. Isso aconteceu, é importante a gente entender pelo contexto das coisas, aconteceu pela manhã. Amanhã lá no G7 em Evian. Depois, quando aconteceu a entrevista do presidente Donald Trump, ele foi perguntado sobre o encontro muito rápido que aconteceu entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula na noite de ontem. Os dois se cumprimentaram num evento social que foi promovido pelos anfitriões do G7, a presidência francesa. Foi a primeira oportunidade de uma interação entre os dois. Não houve nenhuma reunião, não houve nenhum pedido de reunião nem do Brasil, nem dos Estados Unidos para que os dois líderes conversassem. O que aconteceu foi que eles toparam entre eles em alguns momentos. Teve um outro encontro hoje em que o presidente Donald Trump aparentemente fala bom trabalho para o presidente Lula, mas também uma interação muito rápida. Então, a gente está falando de um contexto em que eles se encontraram poucas vezes, o presidente brasileiro mostrou irritação pela manhã e depois a gente teve essa troca de comentários, essa troca de farpas, como vocês colocaram, entre o presidente americano e o presidente Lula. O contexto mais amplo, se a gente for discutir o G7, ele foi um G7 que foi muito dominado pela presença do presidente Donald Trump. Ele foi muito assediado pelos líderes, especialmente os líderes europeus, que queriam uma participação efetiva dos Estados Unidos nessa reunião importante, especialmente para alguns temas que são importantes aos europeus, como a guerra na Ucrânia, por exemplo. E o presidente Lula foi quase uma espécie de contraponto aos líderes do G7, porque ele colocava uma posição que era muito diferente dos outros com alguns assuntos, por exemplo, regulamentação de agências de inteligência artificial, ou do ambiente digital. Os países europeus queriam discutir, por exemplo, a regulamentação apenas para adolescentes e crianças. O presidente Lula falou, por exemplo, dos riscos da democracia. O Brasil não endossou 5 dos 8 documentos que foram discutidos e aprovados pelo G7. Como o Brasil não é membro do G7, não pode propor alteração nos textos, mas ele pode endossar ou não endossar esses textos. Então ficou muito clara a diferença entre o Brasil, por exemplo, e os Estados Unidos e o presidente Donald Trump, que acabou sendo o grande centro das atenções aqui no G7. Mas ficou claro, por isso, nessa interação, como a gente vai ouvir agora, uma certa irritação do presidente Lula. Vamos ouvir. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele.
nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto. Então eu fiz questão de entregar para ele por escrito o que nós queremos para combater o crime organizado, o que nós queremos sobre a questão de terras raras e minerais críticos, o que nós queremos sobre a questão do comércio. Eu fico na expectativa de que nós ainda vamos negociar, apesar, sabe, do rompante deles com relação ao Brasil. Américo Martins, direto conosco de Genebra, nesta cobertura de cúpula do G7. Mon ami, bom retorno à sua casa em Londres e volte também aqui ao 360, que é sempre a sua casa. Uma casa com hora extra, mas é sua casa. Meu caro, um bom trabalho para você e um bom retorno.